Bem-vindos ao fim do mundo. E aí, Jader? E aí, Diego, tudo bom? Bem-vindos, pessoal. Tudo bem? Estamos cada vez mais perto do nosso objetivo. Chegar perto de Apocalipse. Chegar perto de Apocalipse, isso. Esse é o nosso objetivo. E a gente, inclusive, já conversou um pouco sobre Apocalipse essa semana, né? Sim, demos uma Já bate e volta lá em Apocalipse. Tá chegando a hora. tá chegando. Apocalipse está vindo, pessoal. Já vem um Apocalipse aí pra gente conversar. Já vem mais Apocalipse aí, mas enquanto isso a gente ainda tem algumas coisas pra falar pra vocês. É, Temos. e eu vou começar falando sobre o último episódio. A gente tem uma errata aqui. Na verdade, foram dois probleminhas. Agradeço aí um dos ouvintes que ajudou a gente a identificar. Foi que eu falei de um jeito que fazia parecer, Jader, que a festa do jubileu é anual. E a gente estava falando de duas coisas separadas. A gente estava falando das festas anuais e da Sim, festa do jubileu, que também faz parte das festas judaicas do Antigo Testamento ali. Mas ela não é anual, não era essa a ideia, passar essa ideia de que ela era anual. Então, se a gente passou essa ideia, estamos corrigindo aqui para ficar claro para todo mundo: o jubileu não é festa anual, ok? Mas é considerada a última festa. Né? Então, quem assistiu o último episódio sabe do que eu estou falando. Outra coisa sobre o último episódio, que aqui foi um erro mesmo, na verdade grotesco da minha parte, foi que em vez de falar, deixa eu explicar a situação. Essa mensagem eu preguei e veio a mim, vamos colocar assim, em dezembro do ano passado. Então, de lá para cá, passou um bom tempo. E a gente sentou para ter a conversa baseado naqueles textos. E eu falei de cabeça, assim, sem acessar, sem olhar, e cometi um grande vacilo. Eu falei que Pedro, ele estava na festa das trombetas, o que não é realidade. A festa das trombetas é aquela que vem para anunciar que o rei está vindo antes do dia da expiação. Tudo certo quanto a que isso aqui não muda, tá? Mas o Pedro estava lá. Na verdade, o Pentecostes aconteceu na festa das primícias. Beleza? Muito importante. E que faz todo sentido, né, Jada? Que a festa das sim. primícias é a primeira chuva. É o começo da Primeira chuva. colheita. Exato, o começo da colheita. Desculpa, o começo da colheita não, mas. É. é, é dá pra colocar isso, são os primeiros frutos, né? Então, Exato. Tanto é que Jesus sobe com as primícias. exatamente. Então, assim, isso foi um vacilo mesmo, porque eu sabia que tinha trombeta e eu fui da minha memória e chamei trombeta. E na verdade a trombeta é só pra gente aqui. A chuva serôdia é na festa das trombetas. O primeiro Pentecoste é nas primícias. Beleza? Feita essa correção, inclusive dependendo de quando você assistiu o último episódio, você nem tá sabendo disso porque eu cortei. Beleza? Esse erro grotesco eu cortei. Então, mas para quem assistiu, quem tava no ao vivo lá, quem assistiu o primeiro episódio no momento que aconteceu, tá aqui feito o esclarecimento. Vamos embora pro tema de hoje, Jada. O que a gente vai hoje falar é uma coisa muito interessante que tá em toda a Bíblia, não é não? Bora. Hoje nós vamos falar sobre cidade, Diego. Então, urbanismo? Cidade? Urbanismo? O que a gente vai falar? Hoje nós vamos falar sobre isso. Cara, quando você ouve cidade, como que você definiria uma cidade? Pra mim, a cidade é uma região urbana, que é Uhum. um aglomerado de pessoas. E bom, É isso aí. e não é rural. Não é rural, né? Não é Até onde é rural. uma cidade, né? Isso. Cara, não, é isso mesmo. A gente vai explorar essa temática hoje na Bíblia, porque no episódio passado a gente falou sobre a dependência do Espírito Santo e o que isso causa na pessoa, né? Uhum. Como isso move ela a viver uma vida pela fé, mas também ela vai viver isso na cidade, né? A maioria de nós estamos em cidades e a cidade ela desempenha um papel importante na história
Porque do ponto de vista bíblico, Diego, as cidades, elas são, digamos assim, as cidades, os reinos, eles são cobrados por Deus por causa do impacto que elas têm sobre a vida das pessoas. A gente vai ver isso hoje na Bíblia. Então é o seguinte, eu já sei do que você vai falar, porque esse aqui é o podcast sobre o fim do mundo. Então você vai falar pra gente sair das cidades. É isso, pronto, fim. Saiam das cidades, é esse o tema. No final vai ter um link para o Vida no Campo. Exato. Na verdade, Jade, é muito importante o que a gente vai falar aqui hoje, porque a gente vai entender algumas das coisas sobre o espírito de Babilônia. E como que o espírito de Babilônia tem a ver com a nossa vida moderna hoje, com a nossa vida contemporânea. Moderna não, contemporânea, né? Então, assim, bom, pegou a vida moderna também, mas vai ficar claro para vocês, assim, o objetivo do programa de hoje, programa, fico falando programa, do estudo, né? A gente vai estudar juntos aqui. O objetivo do estudo de hoje é visto e pelincados. É que a gente perceber um pouco mais sobre o espírito de Babilônia. E, enfim, a gente vai tirar vários insights importantes aí da Bíblia. Vamos lá, Jada. Para onde a gente vai na Bíblia, então? Sim. Vamos começar com Gênesis 4, a partir do verso 17. É a nossa primeira menção a uma cidade na Bíblia. Então vamos lá, Gênesis 4, você está indo lá para o começo mesmo. Sim. O capítulo 4 tá no início do início, né? Verso 17. Isso. Logo após o primeiro homicídio na história do mundo, Caim, ele vai retratar agora a genealogia de Caim. Ou seja, nós estamos aqui em período antediluviano, né? Pós-queda. Pós-queda. Antediluviano. Antediluviano. Então, isso é muito Pós-queda, importante. Nós estamos antediluviano. agora acessando um momento da história aqui que tem pouca coisa, pouca informação. E a gente juntar esse momento da história antediluviano com o período que a gente vive, né, que é o período, vamos colocar assim, do dilúvio, né, após dilúvio, é uma ligação interessante, Jade. É uma ligação muito interessante, porque é um link da queda que atravessou o reset. Sim, permaneceu. Isso. Poucas coisas permaneceram pós-dilúvio. Exato. E a cidade é uma delas, cara. É isso. É isso que a gente vai explorar, o espírito. Vamos lá. Então, a linhagem de Caim, Diego, ela é basicamente assim a linhagem dos descrentes, em comparação com a linhagem de Adão, né, através de Sete, que vai vir logo depois aí da história. Ok, deixa eu só colocar uma palavra aqui, descrente. Parece até que ele não crê, porque no caso ele crê mesmo. Então os ímpios, né, os que são rebeldes a Deus, ou que não aceitam... Os que ouvem a palavra de Deus e fogem dele. Isso, os que buscam a sua própria autoridade. Sim. Então, aí em Gênesis 4,17, mostra que Caim ele coabita com a sua mulher, ela concebe e dá à luz a Enoque, que não é o Enoque que andou com Deus. Ok. Tá? E aí Caim ele vai edificar uma cidade e vai dar o nome do filho dele para essa cidade. Então, a gente não vai entrar nisso aqui, mas depois você que está aí acompanhando a gente, você pode ver a linhagem de Caim, Diego, quando você coloca do lado da linhagem aí do capítulo 5, que é a continuidade de Adão, Sete, e aí nos vai, elas são muito parecidas. Os nomes são parecidos. Nas duas tem um Lameque, nas duas tem Enoque, mas elas têm propósitos diferentes. Interessante Por exemplo, isso, eu não sabia dessa, não. Elas têm nomes semelhantes? por exemplo, ó, na linhagem de Caim tem um Metusael. Certo. Na linhagem de Sete tem um Matusalém. Ok. Tem um Lameque nas duas, tem um Enoque nas duas, mas as duas linhagens, elas têm, o foco delas são bem diferentes. Por exemplo, quando a linhagem de Caim ela vai para falar de Lameque, Lameque é o primeiro homem que fala que tem duas esposas. E essas duas esposas de Lameque geram filhos
que os primeiros interesses deles passam a ser para a cultura terrena. Eles vão cuidar de gado, um vai se interessar por música, o outro vai se interessar por instrumentos cortantes. Eles são os pais da cultura terrena. Uhum. E também mostra é, que Lameque ele matou uma pessoa porque ela pisou nele, né? Sei lá, pisou no pé É, dele, alguma coisa assim. Lameque era um cara brabo, brabo. Cara bravo, um cara Pisou que no você pé não dele, podia, irmão. já era, Uhum. entendeu? Uhum. Então é interessante por quê? Porque depois de toda essa narrativa vai aparecer Enos. E Enos, Diego, significa, se eu não me engano, mortal. Enos significa mortal, ou seja, depois de muito tempo, vai aparecer na Terra um mortal clamando pelo nome de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo. As pessoas estão sendo mortas por motivos absurdos, como o cara pisou no pé dele, entendeu? Segura aí então. Então, olha só. A gente tem a primeira sociedade, que é a sociedade que tinha ligação com Deus, beleza? Essa sociedade, não existe ateu na sociedade antiluviana. Não existe, não é uma possibilidade, não existe ateu. Pelo contrário. O que existe é Sim, uma sociedade que sabe que existe uma autoridade muito maior e agora ela começa a tentar exercer essa autoridade ela mesma. Então, os conceitos que são proto-rei, vamos colocar assim, a cidade é o primeiro proto-reino que Caim está criando, né? Ele está criando um espaço, um limite, um boundary, onde ele vai ter proeminência, domínio. domínio, né? E aí você começa a ver que o ser humano começa a exercer esse domínio pela força. A história de Lameque é isso. Você vê que o ser humano começa a se inclinar nessa direção, até inspirado pela história de Caim, né? Então, você vê que a Sim, violência ela vai alimentando cada vez mais a própria violência, um querendo ser mais forte que o outro, a ponto de um cara estabelecer uma ilusão de autoridade que ele colocou sobre ele mesmo, que pisar no pé dele era motivo para matar. Beleza? ele acreditou que ele tinha essa autoridade sobre a vida E alheia. você faz o que quando você faz isso nesse tempo? Pô, você cria de fato essa autoridade. Isso é um jeito de subverter a autoridade divina, de amor e de justiça, por um jeito que funciona, certo? No contexto humano. Sim, No contexto material, você agora começa a temer esse cara. E ele realmente tem exato. poder sobre você. Entende? Então, Até porque os filhos deles são os pais da cultura terrena. diga mais. Os filhos deles, A cultura terrena? os filhos deles estão forjando, os filhos deles estão forjando a cultura terrena. Ó, por exemplo, é, Ah, dos o instrumentos. pai um vai para o instrumento, um vai para o gado, um vai para Assim. música, o outro vai para ferraria. Quando você falou Eles cultura, começam você estava falando cultura eles mesmo. começam a forjar a cultura. Sim. Eles começam a forjar a cultura. O interesse deles está para a cultura terrena, ok? Uhum. Cara, isso é muito importante, porque a gente passa reto e a gente não liga para esses assuntos. A gente acha, beleza, era assim, era uma descrição do passado. Para ver o movimento, galera. Isso aqui é muito movimento, mano. Tá mostrando pra gente como é que funciona. Aí, beleza, então a gente vai. Começamos a construir cultura. Aí Esse no, cara começa a construir cultura. Nós não vemos a construção de ele começa a cultura. construir cultura. Ok. Ela não vem. Nem a construção de cidade, nem a construção de cultura vem do lado bom da força, né? Podemos dizer assim, exatamente. Ok. Tá Vai bom? lá. Aí, cara, no verso 26 Uhum. aparece pela primeira vez Enos. Certo. A Sete também nasceu um filho, ao qual pôs o nome de Enos, que é tipo um mortal. Enos é mortal. Uhum. Daí começou a se invocar o nome do Senhor. Por que que foi daí que começou a se invocar o nome de Deus? Porque as pessoas estão morrendo. Que interessante essa Eles estão conexão. clamando a Deus, entendeu? Porque o que que aconteceu logo antes? O cara tropeçou no pé de Lameque e ele mata. Uhum. Imagina alguém que ofender ele, que olhar para as postas dele, sei lá, para a mulher dele, o que que esse cara não faria? Uhum. Ou que o espírito que ele representa na época, porque Lameque não era o único assim.
Uhum, né? uhum. O que que o espírito dessa cidade representa? As pessoas estão morrendo, então depois de muito tempo, cara, alguém começou a clamar a Deus. Mas o que que significa clamar a Deus? Clamar a Deus, Diego, é clamar para Deus fazer justiça. Certo? É para Uhum. clamar para Deus trazer Sim, sim, juízo sim. sobre essas pessoas. É clamor Por de isso que essa inter... é uma história antediluviana. Sim. É clamor de chamando para intervenção, né? Intervém aqui. Sim. É porque, cara, quando a gente clama pelo nome de Deus, é claro, né? A gente não tem essa consciência, mas, cara, clamar por Deus, você tá clamando por salvação, mas você também tá clamando por julgamento, você concorda? Concordo, claro. Para ter salvação, também precisa ter julgamento. Uhum. Aí na sequência, a gente vai para o capítulo 5, que é os descendentes de Adão. E quando a gente vai para os descendentes de Adão, a gente começa a ver começa a diminuir a imagem e semelhança de Deus, porque a história começa falando que Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Uhum. Só que quando Adão ele vai ter o seu filho, Uhum. que é o Sete, Uhum. a Bíblia fala que Sete não é a imagem e semelhança de Deus, é a imagem e semelhança de Adão. Ok. Então começa a haver uma diminuição da imagem de Deus. E qual que é a única coisa que acontece na linhagem dos crentes, dos que Uhum. querem ouvir a Deus e seguir eles? Uhum. Cara, eles só nascem, vivem muitos anos, têm filho e morrem. Uhum. É só isso que acontece na linhagem deles. Uhum. Até que um dia vai vir Enoque, vai andar com Deus. Sim. Até que um dia vai aparecer Lameque, que em vez de dele ser um Lameque assassino, ele vai gerar um filho que vai ser Noé, que vai Uhum. ser o consolado, que vai consolar eles do Uhum. mundo que eles estão vivendo. Uhum. Então, durante a história do mundo, vai ter sempre esses dois grupos. Eles, claro, não são tão claros, né? Igual assim de ver eles, mas a gente vê esse interesse, uns pela cultura terrena e outros por fazer aquilo que Deus pediu, porque Deus tinha pedido para eles crescerem e se multiplicar. Uhum. E quando você olha a linhagem dos E habitar a crentes, terra. você. Hã? E habitar a terra. E habitar a terra. E, cara, você sabia que essa genealogia de Gênesis 5 é a única genealogia na história da Bíblia que fala que as pessoas morrem? Hã. Não, não sabia. É a única que fala o tempo que morreu, né? A idade. É a É única. verdade. É Até, verdade. aí, Nunca até a apareceu. genealogia de Caim, no capítulo 4 só fala que Caim gerou fulano, ciclano, beltrano, só fala os nomes. Isso, isso. Mas na genealogia do capítulo 5 fala, ó, Adão viveu tantos anos, gerou um filho, depois viveu mais tantos anos, morreu. Aí vai vir 7, viveu tantos anos, gerou um filho, viveu mais tantos anos, morreu. Uhum. Morreu. Todos eles, cara, a Bíblia faz questão de falar que eles estão morrendo. Caraca, é verdade. Não, pera aí. Calma aí. Calma aí, porque eu tava pensando já uma coisa que você acabou de me reforçar. Quando você falou que o nome de Enos é mortal, eu pensei assim, cara, isso. E aí começaram a buscar o nome de Deus a partir dali. Eu falei, cara, o Enos se chamar mortal, seu ponto de referência do pessoal começou a pedir a intervenção divina, deve ser porque esses caras estão achando que eles são imortais. Porque, porque eles não foram destruídos imediatamente e eles continuam vivendo. Então, passou 600 anos, o cara tá vivo. E não vive pouco, né, Diego? Não, Os caras não vivem passou pouco. 700 anos, o cara tá vivo. Então, começou, acho que, bater uma ilusão do tipo, cara, a gente não vai morrer, não. A não ser que alguém me mate. Então, quem tinha verdadeiro poder nessa sociedade era quem tinha capacidade de matar. Porque você ia tirar. Dominância. É que nem é o filme do Highlander lá, né? Os caras vivem pra sempre. Então eles ficam assim, cara, tô tranquilo. A menos que alguém te mate. Então você percebe que começa a ter uma agenda de terror. Que quem quer manter o poder precisa manter o poder por essa via. Então eu tava pensando tudo isso Sim. aqui quando você falou de Enos, e agora você me.
Guarda essa ideia, guarda essa ideia, porque a gente vai usar ela no Tá final. bom, E, no, beleza. e durante o resto também, tá bom? Tá bom, tá bom. Aí, Aí, cara, olha que aí, aí vem um interessante. capítulo que fala assim: não, não, os caras morrem mesmo. Tá aqui, ó. Morre, 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 Eles morre, estão morre, morrendo. morre, morre. Beleza, valeu. E, cara, tem um outro detalhe. Quem que falou que as pessoas não morreriam? Foi a serpente, né? Serpente. Uhum, Então a Bíblia tá falando aqui, ó, a serpente é mentirosa. uhum, uhum. Vocês acharam que vocês não iam morrer? Vocês estão morrendo. Você Pode pode crer, viver 969 anos, você vai morrer. pode crer. Uhum. Legal. Entendeu? Aí, cara, quando a linhagem dos crentes olha para a linhagem dos descrentes, fala que os caras são pai da cultura terrena, os caras estão desenvolvendo tecnologia, Uhum, cultura, eles estão evoluindo, e para nós sobrou o quê? Fazer filho e morrer? Esse é o nosso fim? Aí Deus fala assim: não, calma. Aí nasce Enoque, cara. uhum. Enoque interrompe o ciclo da morte. Ele não morre, cara. Eu tenho que ter. A gente tem que ter efeito de bomba explodindo assim, ó. Nuclear. Cara, É verdade. Enoque, ele é um protótipo da volta de Jesus, mostrando que o fim do crente não é só nascer nesse mundo, viver, ter filho, trabalhar e morrer. É mais do que isso. Deus ele já está dando esperança para as pessoas daquela época de que é possível Uhum, vencer a morte. E uhum. Enoque é um exemplo disso, porque o Enoque é um cara das cidades. Pode crer. Pode crer, não. Interrompe o ciclo. O cara interrompe o ciclo da morte, cara. Uhum, uhum, Entendeu? uhum. Caraca, é verdade, cara. Então, Enoque, ele interrompe o ciclo da morte. E de um lado a gente tem um Lameque que é assassino, Uhum, que é da descendência de Caim, mas da descendência de Sete, cara, a gente tem o Lameque que vai gerar o Consolador, que uhum. Noé significa isso, né? Sim, Consolador. sim. Ele vai nos consolar dos nossos trabalhos e fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor Deus amaldiçoou, Uhum. ok? Ok. Então, a cidade surge nesse contexto para a Bíblia. Uhum. Esse é o contexto que surge a primeira cidade. Aí, cara, nós vamos lá para o capítulo 10 agora. Vamos lá. Estava no É 5, vamos pro Gênesis 10. 10, o verso 8. 8. Tá na tela. Pode ler aí do 8 ao. Lê o 8 e o 9. Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então tinha uma expressão Aí, beleza. que ficou bem, bem estranha em Cara, a gente português. sempre olha isso e leva em conta como sendo um ponto positivo de Nimrod, né? É pelo contrário, Essa é a sensação que eu né? tenho, é que é um ponto positivo. Ele é tipo valentão, ele Uhum. não é valente, ele afronta Deus. Tanto é Ah, o que a diante do ideia Senhor aqui é afronta. Ele não é que. Ah, é tá. valentão, cara. Uhum. Não é valente, é um valentão. Tanto é, cara, que Nimrod significa rebelião. Nimrod significa rebelião. Nimrod significa rebelião. Eu vou até confirmar aqui Não, de eu tô já novo. olhando aqui E tem agora. mais uma coisa. Hum, No verso 8 aí, quando ele fala que ele começou a ser poderoso, uhum, essa ideia aí do começar, ele tipo assim, ele botou em prática o ato de profanar. uhum. Essa é a ideia. Colocou em prática o ato de profanar. Aqui não aparece pra mim, no Strong não aparece Nimrod como rebelião, não. Parece como não tem identificado. Tá. É, Aí eu preciso achar aqui aonde. Ah, que pena. Aqui, ó. Essa palavra eu troquei. A rebelião é outra coisa. Perdão, Diego. ok. O começou. Quando o verso 8 fala assim, ó, ele começou a ser poderoso, essa palavra aí, começar, é literalmente ele começou a profanar, a poluir.
a, a Hum, Desecrate, sabe? uhum. The Field. Sim, sim, The Ele Fire. começou a Aham. fazer isso na Terra. E ele começou a Hum, fazer isso na Terra diante de Deus. É certo. assim que começa, que Nimrod ele surge na Bíblia. Aí vem o verso 10. Olha o que ele faz. Depois eu vejo. Verso Pode 10. ler. Aham. O princípio do seu reino foi Babel. Erech, Ai, Não, Acade, Cainé, na terra de Siná. Mas vamos parar aqui no Babel, né? Só o Babel já dá. O princípio do seu reino foi Babel. já é o primeiro, cara. É o primeiro reino que a Bíblia cita. Já não. O cara que ele começou a profanar a terra e começar a afrontar Deus é um cara que se chamava Nimrod. Qual foi a primeira cidade que ele constrói? Babel. Babel. É o princípio do seu reino. Certo? Ou seja, O princípio do o que reino ele está dele é construindo Babel. para ele dominar começa em Babel. Esse Isso. caçador diante do Senhor realmente não fazia sentido pelo próprio histórico ali do Nimrod. Em português, ele não traz pra gente o peso do que é aqui, né? Nessa linguagem antiga. Mas é realmente isso. Ele tá Sim, afrontando, ele tá fazendo na cara de Deus. É isso. isso. E então a questão da rebelião, falei que era o nome dele, mas não tem nada a ver, é que essa valentia não está vindo de virtude, mas está vindo de rebelião, Uhum. entendeu? É isso. Profundo isso. A valentia não vem de virtude, ela vem da natureza Vem de humana. rebelião. Ela vem do E como que orgulho. essa rebelião ela é De traduzida? stand O against cara the vai lá e Lord. Né? Ficar contra Deus. isso. E como que essa rebelião é traduzida? O cara constrói 8 cidades. Entre essas cidades, Babel, que vai se tornar Babilônia. E ele também origina Nínive, tá bom? Ah, não. Símbolos proféticos do sistema de opressão contra Deus. Tem um monte de cidade aqui da mão desse cara. Ó. O princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade, Cainé, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria, e lá ele edificou Nínive, Rebote-Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Então, esse cara é fundador de Tá cidade, irmão. entendendo? Uma vez Tá que ele entendendo do fundou que é uma, ele feito? aprendeu como é que faz, saiu fundando. Onde ele ia, ele fundava a cidade. Tá vendo do que é feito a essência da cidade? Uhum. A cidade é feito disso aí, desse espírito de Nimrod. Então, as cidades, elas estão se tornando um protótipo de um sistema social que vai rejeitando o governo divino. Que perfeita essa frase. Destaca isso aí. Beleza? Anota aqui nos comentários essa frase do Jader. Exatamente isso. Então, Jader, uma coisa muito importante antes da gente prosseguir aqui é perceber o seguinte, que quando Deus falou, eu quero que vocês cresçam e se multipliquem sobre a terra, ele também falou, quando se casar, deixa o pai e a mãe e vai, e vai, e vai. E sai. A ideia nunca foi de Deus, nunca foi aglomerar gente. Nem no período antediluviano, nem no período pós-diluviano. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas a ideia nunca foi aglomerar a gente junto. Tá? Tem um motivo para isso, para Deus fazer isso. Tem um motivo. Primeiro motivo óbvio é que ele queria povoar a terra. Você não vai conseguir povoar a terra se você fica concentrando todo mundo num cantinho só. Certo? Segundo motivo é bem de longo prazo que só Deus pode olhar. E nós estamos aqui em 2025 e ainda estamos nos apercebendo desse motivo. Tá? Mas tem razões também para Deus não querer essa aglomeração toda que estava acontecendo ali. Nesse contexto que a gente está enxergando até aqui. Não é que Deus não gosta de aglomeração, ele não gosta da aglomeração de gente errada. Ou seja, o que eu quero dizer gente errada? Diferente de mim? Eu sou melhor que todo mundo? Não, não. De gente que não faz a vontade de Deus. Então, se o cara está fora do eixo da criação, ele quer ser o seu próprio dono, ele quer ser dono de tudo, ele quer dominar. Se ele está nesse expediente, esse cara não é para aglomerar com ninguém. Mas é exatamente esses que se aglomeram. Por quê? Porque eles encontram nessa aglomeração vantagem para si mesmos. Beleza? Então é isso que está acontecendo aqui. Eles estão se juntando porque é vantagem para eles mesmos. Só que eles não são de Deus. Eles não querem nada com Deus. Eles querem fazer a vontade deles.
eles inclusive enfrentam Deus se for preciso, que é o caso de Nimrod, que enfrenta, constrói o seu reino, com certeza. Como que você acha que Nimrod construiu o seu reino? Foi com paz, foi com democracia, foi com liderança positiva, né? Foi com o que você acha que Nimrod construiu o seu reino? O cara que era conhecido por ser um valente caçador na cara de Deus. Vamos colocar assim, né? Um cara que era valentão na cara de Deus, né? E que, como o caçador também está acostumado com morte, né, Jada? O caçador ele tem que matar, arrancar a pele. Sim. É uma miséria. Né, eu não tenho estômago para essa coisa não, entendeu? Mas... Não. Muitos desistiriam de comer se tivesse que fazer isso. Exato. Então, assim, é um cara durão na cara de Deus, né? E aí ele vai se juntando com gente que ele domina, certo? Para que eles o favoreçam. E eles, de alguma maneira, encontram um favorecimento mútuo nessa história toda. Estamos com o valentão, quem vai contra a gente? Estamos com o valentão, né? Enfim, começa a acontecer uma aliança escura, né? Uma aliança ruim, uma aliança de pecadores. Sim. Aí a Bíblia, depois logo disso, aí a Bíblia vai falar sobre Babel, capítulo 11. Certo? Uhum. E ainda, cara, descreve o propósito da Torre de Babel, Não, que fala que eles queriam tornar o nome deles famoso na Terra. Nome grande. Se der pra. Se deixar, vira um outro episódio isso aqui. Mas a Torre de Babel é grande. Tem muita coisa interessante aqui. Mas vamos. Muita coisa. Sim. Vamos deixar claro. Só pra. Pode falar. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Eu vou ler um pouquinho aqui da Torre de Babel, capítulo 11, tá? Sucedeu que, partindo eles do Oriente. Vou ler do 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, em uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram, a gente sabe que a terra de Siná é onde tem já a cidade do Nimrod, né? Isso. Disseram, vinde, edifiquemos... perdão, verso 3, é muito importante o verso 3. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então, é muito interessante que a gente lê isso aqui, a gente pensa, legal, a Bíblia está descrevendo... Só tô construindo tijolo. Está descrevendo como é que eles estavam fazendo. Gente, isso aqui é uma descrição do ser humano fazendo uso de tecnologia, tá? Essa é a primeira tecnologia que eles estavam tendo acesso ali, que eles estavam desenvolvendo. Então eles começam, já até então a gente sabe que a habitação humana, ela ocorria de uma... Aliás, a gente sabe pouco sobre como a habitação humana ocorria naquele tempo. Mas a gente vê claramente que aqui tem uma técnica nova que permite eles fazerem uma coisa que eles nunca fizeram antes. Sim. Entende? Então aqui a gente tem uma expansão humana, uma certa expansão humana, uma coisa nova que está acontecendo, que é o ser humano se arvorando para se bastar. E normalmente é o que a gente faz com a tecnologia, a gente se arvora para se bastar. Né? A gente pega a tecnologia e fala, não, agora eu estou com o meu problema resolvido, agora eu não tenho mais aquele problema. Né? E a gente vai se resolver o nosso problema com as tecnologias que são as soluções que a gente mesmo cria. Nada errado contra isso, não estamos falando que tecnologia é pecado, mas estamos falando que o pecador usa tecnologia para tentar substituir Deus. E tanto é que isso é verdade para hoje como para aquela época, porque o objetivo da torre é para se proteger de um possível dilúvio. Isso. Eles não estão confiando na palavra de Deus e eles falam, não, vamos, então, vai que Deus muda de ideia, vai que vem outra coisa, é melhor a gente se garantir com a nossa tecnologia. Vamos ler o 3 e o 4 então. O 3 fala isso agora, estamos com essa tecnologia aqui, vamos usar ela para fazer o quê? Verso 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Lá vem eles de novo querendo edificar uma cidade. Você percebe o movimento repetindo? Você vê Caim estabelecendo cidade. Você vê Nimrod estabelecendo cidade. Você vê agora a humanidade ali, esse pessoal vindo junto, se juntando, estabelecendo uma cidade de novo. E uma torre. Então eles vão estabelecer uma cidade e uma torre cujo topo chegue até
aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Tornar célebre o nosso nome é uma forma de adquirir imortalidade, tá, Joda? É uma Sim. linguagem de imortalidade, de tentativa de imortalidade, né? É uma linguagem de se bastar também, né? Se salvar. De se salvar, de ter controle sobre a própria existência. E se você, Por isso que. Não, continua o bom, teu. se você sabe que Deus existe, se Deus é tão real quanto o Jardim do Éden, que está ali presente com 2 anjos na porta com espada de fogo na mão, é real nesse nível, tá? Então, se Deus é tão real nesse nível, ele é criador, tudo que ele fez pra gente, e esses caras sabem que isso é real e conhecem ele, têm acesso a ele, né, nesse sentido, não que falem. Bom, Enoque falava com ele, era só querer falar com ele que você conseguiria falar com ele, né? Porque Enoque é a prova disso. E o que eles escolhem? Eles escolhem ser autossuficientes. Aí Deus ele olha esse sistema, Uhum, né? E é por isso que tem o chamado de Abraão, logo em sequência a Torre de Babel. uhum, Aí Deus vira para Abraão e fala: Abraão, eu vou engrandecer teu nome. uhum, Tu já viu o sistema de Babel, que eles querem engrandecer o teu nome. uhum, E agora, cara, além das linhagens, a gente tem 2 sistemas de salvação que percorrem também as histórias da Bíblia. uhum, Um de salvação pelas obras e um de salvação pela fé. Eu deixo Deus engrandecer meu nome ou eu uhum. vou fazer isso por mim mesmo. Muito bom, cara, é verdade. É verdade. Logo Perfeito? em seguida, o próximo capítulo é Abraão. Aí vem Abraão. Uhum, Para Deus mostrar, ó, esse sistema aí, vocês não vão se salvar dessa maneira. uhum, Isso aí vai destruir vocês. sim. Aí Deus, ele chama Abraão para poder estabelecer uma aliança. Porque não faz sentido, né, Jader? É Cara, aí diferente da daí, gente hoje. A noção de presença de Deus é muito grande naquele tempo para você querer ser autossuficiente. Era realmente uma rebelião. cara, é um pecado de mão aberta mesmo, É, sabe? Não, é que nem você falou, não existia ateu naquela época. sim. Tanto é que a Bíblia fala que era só o insensato que era capaz de dizer isso do seu coração, Uhum, de que não há Deus. uhum, Cara, aí eu levanto uma pergunta agora para você. uhum, A gente vai para Sodoma e Gomorra, uhum. ok? Um exemplo clássico. Ok, Por que que ela foi destruída? Tem um texto na Bíblia certo. que fala claramente o motivo dessa cidade ser destruída. Mas normalmente a gente atribui isso ao quê? Normalmente a gente acha que é porque queriam violentar os anjos. Né? Era É imoralidade, né? imoralidade. A imoralidade era tão Imoralidade. tamanha que os caras chegaram ao ponto de querer pegar os anjos lá, né? E aí, e Sim, aí a gente acha que esse é o motivo, mas a Bíblia fala que o motivo é outro. exato. Ezequiel 16:48. Vamos lá, Ezequiel 16:48. Pode ler, o 48 e o 49. Cheguei, vamos lá. O pessoal acompanhando a gente na tela aqui? Não, agora eles vão acompanhar. 48 e 49? Sim, Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas como tu fizeste, e também tuas filhas? Então, é uma acusação aqui, né? Ezequiel está acusando. Deus está acusando por meio de Ezequiel o povo, né? Ele está falando assim: Sodoma fez igual. Não foi isso que a Sodoma fez? Verso 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Então, Deus falando, não tem interpretação aqui, é Deus falando. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes. Verso 50, leia ou não?
Pode ler o 50. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Então as Você vê que abominações só por último, é por último, cara. as abominações são E isso é consequência intencional. do anterior. O que vem primeiro é mais importante. Aham. Então Deus ele cobra a cidade de Sodoma e Gomorra porque ela não amparou o pobre e o necessitado. Uhum. Veja que interessante, né? E Sodoma e Gomorra ela é rica, abastada, né? Não sente falta de nada. Sodoma e Gomorra, exatamente. Já vi isso em algum lugar, né? Não é? Rico e abastado, de nada tem Ela é falta, né? rica, não tem falta de nada. Vivem Eu não vou tranquilos. deixar passar essa referência não, porque tem gente que não tá pegando, então eu vou ter que desenhar. Ó, Apocalipse fala que a igreja de Laodiceia, que é a última, é rica e abastada e de nada tem falta. Certo? E aqui a gente está vendo o quê? Que o contrário de quem tem o Espírito de Deus é agir assim. Como quem é rico e abastado e nada tem falta. Então, o necessitado aqui, o pobre necessitado, eles não são atendidos porque eles estão o quê? Ensoberbados. Porque eles têm fartura de pão. Eles estão pensando só neles. Tá tudo bem para eles. Eles têm fartura de pão. Eles têm próspera tranquilidade. Então, soberbos com fartura de recursos, próspera tranquilidade. O que eles começaram a fazer? Ignorar o pobre e o necessitado. E aí partiram para as abominações. Então, a última coisa é um efeito. As abominações são resultado, são efeito. Não é? Lembra que o bom servo no começo ele tá cuidando, aí depois ele passa a espancar e ele vira o Uhum. mau servo, Lembro. entendeu? Exatamente. Exatamente. Então, Sodoma e Gomorra, cara, elas são destruídas porque elas esqueceram de amparar o pobre e o necessitado. Olha como Deus se preocupa, cara, com a causa dos pobres, dos necessitados, a ponto da cidade se tornar tão má, cara, que igual Lameque. Ah, cara, pisou no meu pé, eu mato. Uhum, uhum. As abominações, Então, Deus, as abominações são consequência, Jade, de um pensamento soberbo e de uma realidade de fartura. sim, é porque a gente começa a dar vazão, né, Diego? Eu posso satisfazer qualquer desejo, eu tenho tudo. Exato. Eu tenho tudo. Eu posso satisfazer qualquer desejo, não tem limite para o É, que eu posso eu fazer. sou quase um deus, né? Sou Os, quase um os deus. reis começam a se achar Deus. Num determinado. Nessa trajetória que está aqui, Nimrod, os reis começam a se achar deuses, né? Mais da frente. Então, Sim, provavelmente nessa época. Não sei se eles teriam essa coragem nessa época, mas enfim. Precisava de um certo distanciamento para chegar a esse absurdo. E foi o que aconteceu. Depois do dilúvio, esse distanciamento existiu. E aí, a partir de então, começou a surgir esse tipo de absurdo. Mas é exatamente isso, Jade. A gente tem a fartura. É só pensar, né? Quando você tá bem na vida, quando você tá bem, quando tá tudo bem nessa vida, aquela fase boa, todo mundo teve, não tem? Pode não ser agora a sua fase boa, mas todo mundo teve. Quando você. pode nunca ter vindo ainda. Quando você tá naquela fase boa, você esquece de tudo. Você acha que pode todas as coisas, você acha que consegue tudo. Você fica super otimista, né? Então, assim, é exatamente isso que acontece. A fartura e a soberba. E fartura, Jada, de pão, é, é o que faz sentido pro leitor da época de Ezequiel, né? Fartura, fartura de pão que ele portava. Mas essa fartura pode ser de muitas coisas, né? Muitas coisas hoje em dia. Sim, a comodidade ela faz a gente ficar nesse ócio também, né? E esquecer do próximo. Tanto A é, tecnologia faz isso, né, Diego? Uma vez que o avanço vem, que o é. conforto vem, Uhum. você nunca quer voltar atrás. Não tem volta atrás. Não tem para conforto, não tem volta atrás. A gente não quer. E Jader, aonde estão as maiores abominações do mundo? Não estão nos países Cidades. pobres. Não estão nos países pobres. Aonde acontecem as maiores abominações, as coisas mais absurdas que acontecem em termos de pecado, em termos de mortes, em termos de desgraças humanas, cara, elas acontecem em lugares abastados. A gente tem altos índices Exato. né? Vê se tem. Vê, vê se tem assassino serial em
Uganda, né? Já ouviu falar do grande assassino serial de Uganda? Não, mas quantos tem nos Estados Unidos, né? O país mais rico do mundo. Então, citando uma das abominações, tem tantas, né? Se a gente for para as sexuais, então, se a gente for para todo tipo de depravação que acontece, é sempre dentro desse contexto aí, soberba e fatura. Vamos pegar o caso mais famoso. Festa. O P. Diddy. A festa do Didi. P. Diddy. A festa do Didi não vai acontecer lá na Angola. Não vai. Epstein, né? Vê se tá aquela ilha. O cara tinha uma ilha, Jada. Que os grandes do mundo iam lá. Os que tinham o quê? Soberba e fartura de pão. Então, é o coração altivo, é o coração empoderado, é o eu empoderado, a razão de todo o problema. E assim, pessoal, a gente não está falando mal da riqueza. Não. O problema é o acúmulo da riqueza de uma maneira injusta. Isso desvirtua o ser humano a ponto dele comercializar a própria alma das pessoas para obter lucro, que é o que a gente vai ver no final. Eu diria até mais. O problema é o uso da riqueza, Jade, distanciado de Deus. Se você usar a sua riqueza para empoderar a sua vontade, já era. Sim. Verdade. Ok? Agora, mano, segura aí. Agora segura na cadeira e vai para Zacarias 8. Não, perdão, Zacarias 7. Zacarias A partir 7. do verso 8. Ok. A gente vai ler do 8 ao 14, mas você não vai aguentar ler de uma vez, não. Vai ler um de cada vez. É o 7, capítulo 7, verso 8. Zacarias 7, do verso 8 até o 14, a gente vai ler. Tá bom. A palavra do Senhor a Zacarias, dizendo, esse é o verso 8. Assim falará o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Quem que deu as costas para Deus, Diego? Que cidade que foi levada cativa para Babilônia porque deu as costas para as advertências dos profetas? Jerusalém. Jerusalém, Israel. Certo? Uhum. Zacarias está falando para o povo de Israel aí, cara. Sim. Continua lendo. Sim. É um eco de Ezequiel, porque Ezequiel fala assim, ó, vocês são irmãos de Sodoma e fazem igual Sodoma. Aí aqui Samaria. Isso. Aí vem Zacarias e fala a mesma coisa, né? Deus fala por Zacarias a mesma coisa. Verso 12. Sim, 12. fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Forte pra caramba. Cara, aí vem Babilônia, cara. Uhum. Escraviza o povo. Exato. Ou seja, o juízo vem exatamente porque eles fazem isso de tapar os seus ouvidos, né? Endurecer o seu coração, ensurdecer os seus ouvidos, não cuidar nem do pobre, nem do órfão, né? Agir igual Sodoma e Gomorra, cara. Agir igual Sodoma e Gomorra. Igualzinho. Igualzinho. Ou seja, a gente acha que Sodoma e Gomorra é aquele negócio lá que jamais a gente... longe. É longe, jamais. Eu nunca. Se eu tivesse em Sodoma, eu tinha falado para não fazer o que eles estavam fazendo, né? Se eu tivesse Sodoma... Se eu tivesse em Sodoma, eu seria o Ló, né? Eu seria o Ló, exato. Cara, o espírito de... Cara, Israel agiu igualzinho, mano. Igualzinho. O mesmo espírito que está em Babel, fundada por Nimrod, que estava em Caim, que está em Babel,
que está em Sodoma estava também no povo, que era o povo de Deus que foi tirado do Egito, que Deus falou com eles, que eles viram Deus. Eles sabiam, assim como os antediluvianos, eles sabiam que Deus era real. Não tinha como, não tinha ateu em Israel. Assim como os antediluvianos. E aí os caras começam a fazer a sua própria vontade, fechar os seus ouvidos para não ouvir, né? Você vê que, por que o cara fecha o ouvido, Jade? É porque ele quer fazer o que ele quer fazer. É igual criança, né? Ela quer fazer um negócio que ela quer fazer, aí você começa a falar, ela, lá, 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 lá. Sente a coceirinha, né? É, porque se eu não, A coceirinha. se eu não ouvir, não me atrapalha, entendeu? Eu tenho que fazer isso aqui. Se eu não ouvir, não me atrapalha. Então se ensurdece e endurece o coração igual diamante. Aí ele fala, e aí, já deu uma coisa muito forte. Deus clamou, né? Cara, exatamente. Deus falou, cara. Não foi assim, paráfrase, não Não, foi. não. Ó, galera, olha aí, né? Cuidado. Cara, Deus falou, cara. Não, não. Deus falou mesmo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Deus clamou. Deus clamou. Então, assim, é muito forte essa cena, porque uma coisa é quando a gente clama a Deus, falando, Deus, né? A gente clama apaixonado, falando, Deus, resolve esse problema aqui. E Deus estava clamando de volta pro povo, acorda, abre o olho, ei! E a gente ignorou. Né? Porque a gente estava ouvindo nossa própria vontade. Leio 14 ou para aqui? Não, pode terminar. Não, eu não sei. O verso 14 diz: espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. Aí é só a consequência do juízo, né? Ele falando como é que foi. Aí é Babilônia. É, Aí Babilônia veio. indo pra Babilônia. Isso. Percebe, cara? Então, o que que tá acontecendo com a cidade, cara? O espírito dela se multiplica, né? Uhum, O espírito da Babilônia é como um vinho, cara. uhum, É como um vinho que todo mundo começa a beber e se embriagar e vai se tornando igual ao espírito daquela cidade originária. uhum. Outra referência a Apocalipse aqui. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, espera o seriado. Mas É como um vinho, cara. o espírito de Babilônia embriaga todas as nações. É isso que a gente tá vendo O aqui. espírito da Babilônia embriaga as nações. Uhum. É isso aí. Aí daqui, cara, eu queria ir para Mateus 9:35. Coloca aí na tela pro pessoal. Porque assim, né? A gente tá aqui arrebentando cidades, né, cara? Uhum, Mas, cara, Jesus, ele ama muitas cidades. uhum, Isso aqui é muito importante a gente entender. uhum, Porque, cara, aonde o pecado ele abunda, a graça precisa superabundar, uhum, né? Igual o verso bíblico fala. uhum, E no ministério de Jesus, cara, ele fazia questão de estar nas cidades, de percorrer as cidades. O Mateus 9:35 diz assim: Peraí que eu tô chegando lá, eu tava e no 9. percorria, Tava no 5, vai lá. perdão, 9:35. Leu o 35 e o 36. Pode ler você. Vou botar na tela. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E olha só que interessante. Essa aflição aí, cara, é que elas estão sendo importunadas. Hum, As pessoas estão sendo importunadas no sentido assim. Lembra quando a filha do centurião morreu? uhum, E aí ele foi lá, mandou o soldado ficou importunando Jesus? sim. Aí é essa a importunação. Cara, minha filha tá doente, minha filha tá doente, minha filha tá doente, vai lá. Ou a filha de Jairo, que morreu. Aí, quando ele tava com Jesus, e Jesus estava indo caminhar com Jairo em direção à filha, que ele demorou 3 dias ali, né, uns 2 dias. Aí chegou depois a notícia, aí falou assim: olha, sua filha morreu. Para de incomodar Jesus com isso. Não incomode mais o mestre com isso. Essa aflição, cara, é que as cidades estão importunando as pessoas. Uhum, Esse espírito está sobrecarregando as pessoas. Aí elas ficam exaustas. Essa exaustão aí é helpless, né? Que está aí em inglês. não vi, eu vou olhar aqui. É helpless. É Uhum, tipo assim, aonde que eu vou lançar o meu fardo?
para quem que eu vou pedir ajuda? Sim. O tipo de ajuda que eu preciso para esse problema que eu tô sentindo, aí Jesus fala assim, cara, vocês não vão encontrar isso na cidade, porque esse tipo de problema é problema de uma ovelha que não tem pastor. Uhum. Por isso que vocês estão assim sofrendo nas cidades. Aí Jesus se dirige para os discípulos, no verso 37 e 38. Aí ele fala assim: E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara é grande, na verdade, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para sua seara. Então, as pessoas estão sofrendo, cara, na cidade, elas estão sendo importunadas, elas estão exaustas, elas estão sobrecarregadas. A cidade está criando esse problema, mas ela não vai ter a solução para esse problema. Uhum. Por mais que tenha tecnologia, por mais que tenha desenvolvimento, por mais que tenha soluções ecológicas, cara, por mais que tenha tudo, não vai resolver o problema do ser humano, que é um problema de que só um pastor, né, só Cristo pode resolver para elas. Tô entendendo. Então, aqui a gente vê muito interesse de Jesus nas cidades. Tô entendendo o seguinte também, Jader. Uma ovelha precisa de liderança. Uma ovelha precisa de um pastor. Ela não pode reger a si mesma. E é Sim, exatamente isso que a gente quer com o nosso movimento pró-cidade, pró-tecnologia. A gente quer se reger. A gente quer se administrar. Mas a gente acaba como? Aflito. A gente acaba cansado. cansado. Né? A gente acaba. Como é que é a vida na cidade aí? De galera que vive na cidade. E tem gente que Cara, ama. eu lembro de uma fase, Hum, cara, que eu não podia ficar doente, Diego. Se eu ficasse doente, acabava a minha rotina. Eu ou atrapalhava a faculdade, emprego, né? sim. Dormindo, acordando 5 da manhã, trabalho o dia inteiro, faculdade à noite, chegava em casa 11h30, meia-noite, cara, pra Sim, acordar 5 sim, da manhã. sim. Não, é assim, qualquer pessoa que não vive numa cidade, se ela para olhar a vida cotidiana de uma cidade, ela vai falar assim, vocês são tudo doido. Isso aqui é maluquice, isso aqui não é normal, isso aqui não é de gente. Certo? Mas quem vive na Sim, cidade nem enxerga isso, porque é assim a vida é assim. E isso aqui não é pra falar mal da cidade, galera, é só pra mostrar pra vocês que vai dar um problema quando a gente se reúne com essas nossas ideias de vamos nos unir aqui para fazer o que é melhor pra gente. No final a gente acaba como? Estressado, é, importunado, né? E aí tem muitas coisas sobre cidade que são interessantes. Por exemplo, quando você mora numa cidade, tudo que você olha é muito mais fácil ser ateu numa cidade. Porque tudo que você vê diante dos seus olhos foi construção humana. O tempo todo você está exposto 100% do tempo à construção humana. Você olha para o chão, o homem que fez. Você olha para a rua, o homem que fez. O carro andando, o metrô passando, o sinal vermelho, o sinal verde. Tudo, absolutamente tudo que você vê, 98% das coisas que você vê com os seus olhos o dia inteiro numa cidade é criação humana. Você acha que esse isolamento não tem, não vai te não afetar. vai te afetar. É. E outra, Não tem a segundas gente sai do. intenções em te isolar aí nessa bolha. Será que não tem? Não deve ter não, deve ter não. Ah, E, e a gente sai, Diego, né? Milhares de famílias, cara. Não, eu saí do campo para ir para a cidade para ter para tentar uma vida melhor, uhum, uhum. para ganhar mais, para melhorar a minha vida, Para ter fartura de pão, porque não tinha no campo, para ter fartura de pão, né? não é? É. Aí, E fala. não, e nessa busca a pessoa vai se destruindo, né? Ela não percebe, porque esse é um processo gradual, é doses bem leves. O vinho vem na conta-gota e vai consumindo a pessoa. Não, você A sempre chegar um começa ponto, pela cara, que vantagem, ela. né, Jader? Você sempre começa pela vantagem. Ele vai pra cidade porque já tem um trabalho lá, que vai pagar mais do que ele recebia. Tanto mais que ele muda pra cidade e fala: ai, que lindo, olha quanto mais eu vou ganhar agora. Ele só descobre meses depois onde que se enfiou, se ele não estiver pensando, porque se não estiver pensando, nem descobre. Sim. E, Aí Jesus faz aquela famosa advertência, né? Jerusalém, Jerusalém, uhum, que mata os profetas, apedreja os que te foram enviados.
Cara, os profetas, Diego, você já percebeu que desde o Antigo Testamento eles são enviados muito para cidades? Uhum, Para advertir, uhum, para uhum. corrigir, para abrir o olho da cidade. Vocês estão indo por um caminho que vai destruir vocês, Normalmente eles ficam fora da cidade, inclusive. A base. né? Eles vivem fora, vão para cidades. Aí Jesus ele fala: quantas vezes eu quis ajuntar, reunir vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então o que que vai acontecer com vocês? Essa casa vai ficar deserta. Isso. Isso. Vai ser desolada, né? Que é a linguagem de juízo. Vai ser desolada, É, vai vai ser ser desolada. desolada. E Jader, o contrário também é verdade. É muito difícil ser ateu morando no meio da natureza. Porque absolutamente tudo que você enxerga, tudo, 98% do que você vai ver, não é a criação humana e funciona com uma maravilha. E você olha para aquilo e fala, como é que pode esse negócio funcionar? Como é que pode uma sementinha desse tamaninho aqui virar esse monstro dessa árvore, né? Então, totalmente, é um funcionamento daquilo que está fora da gente, né? Aqui na janela de casa, a gente, eu tô em Catalão, uma cidade assim muito estruturada, mas cara, comparado a uma cidade, sabe, Uhum, é interiorzaço. uhum, E sempre cara, passa tucano, arara, uhum, sabe, uhum. coisa que você não vê numa cidade. Sim, Aí a gente passa e fica olhando, e fala, nossa, olha que bonito e tal. Aí o povo fica assim, mas tá, né? A gente vê isso aí todo dia, né? Pra gente é comum isso, sim. sabe? Mas, Diego, quem nunca saiu da cidade e sai e dorme fora, aí a pessoa vai entender o que que é silêncio. Só essa noção É. de ter uma noite de sono realmente boa, de paz, de silêncio, cara, isso já afeta a gente profundamente, que nasceu em cidade, né? Ó, e a gente nasceu. Ó, só uma coisa, isso aqui, esse programa não é pra falar mal de cidade, vocês já vão entender. Primeiro, a gente tá só pontuando coisas importantes pra você notar que a cidade é uma aglomeração de pessoas que vira uma opressão pra nós mesmos. Já dizia Jesus, Sim, e você pode perceber por você mesmo. Ela vira uma opressão, ela vira uma máquina de oprimir. Por quê? Por causa da aglomeração de seres humanos juntos num lugar só e a gente é tudo pecador, beleza? Eu quero que você entenda isso para você poder entender o espírito que causa a existência disso, que ainda está presente hoje e que passa por coisas que a gente acha que são tranquilas, que são naturais e que ali está o espírito da Babilônia. Então é só para estabelecer isso. Então fica com a gente, calma, que o objetivo não é falar mal de cidade, embora eu não goste de cidade, eu não quero morar em cidade, eu odeio cidade hoje, embora eu nasci em cidade grande. Não é sobre isso o programa, o estudo. E Jada, só para falar uma coisa aqui muito importante nessa questão da tecnologia. Olha só como é que é a tecnologia. A gente cria para criar conforto pra gente, correto? Então, o carro não existia, a gente andava a cavalo dos 150 anos atrás. sim. E aí a gente construiu o carro. E o carro, cara, o carro é tão maravilhoso, eu amo o carro, cara. O carro tem ar-condicionado dentro. O carro é fofinho, você senta e vai horas, viaja horas, né? E hoje em dia, Jadro, o carro até dirige sozinho. Então, Ele dirige sozinho. ele dirige sozinho. Então, é um conforto maravilhoso. Mas olha que interessante, Jadro. A partir do momento que a gente cria um carro, uma tecnologia qualquer que seja, pode ser um carro, pode ser um celular, pode ser o que for, a partir que sai da fábrica, que ele sai da linha de produção, pronto, novinho em folha, imediatamente, Jader, todas as forças do universo começam a conspirar contra aquela coisa. O sol queima a pintura, a chuva vai corroer, Entropia. aí Sim. você vai ter É aquilo, uma aquilo luta. começa a envelhecer, tudo ao redor começa a agir contra aquela peça de obra-prima tecnológica que a gente criou para nos dar conforto. E a primeira tristeza é que você sabe que você nunca vai poder vender esse carro pelo preço que você comprou. Essa é a tristeza do comprador do carro. Certo. Falando de carro, é isso mesmo. Eu lembro uma vez que eu tava. Eu acho que eu já contei essa história em outras oportunidades, mas enfim, quando você pega uma coisa novinha, que é super cara,
novinha. E aí você olha para aquilo assim e fala, que legal. Você usou a primeira vez, você já pensa assim, já gastei. Comecei a gastar. E a gente sabe que o tempo vai ser contra aquela coisa que a gente criou. A gente criou, mas o tempo vai ser contra, tudo o resto vai ser contra, beleza? O que acontece quando você planta uma árvore? Olha a diferença. Quando você investe em vida, você planta uma árvore, o sol conspira a favor, a chuva conspira a favor, os animais conspiram a favor, as abelhas conspiram a favor, tudo conspira a favor para aquela vida existir. É a lei da vida, né, mano? Cara, o que isso nos diz? Que nós, quando construímos o nosso melhor, estamos contra a criação. Para a gente estar a favor da criação, a gente tem que estar junto com ela, a gente tem que ir na direção dela. A gente não faz isso, a gente vai em outra direção. E, por favor, eu não estou advogando aqui, enfim, não extrapola isso demais. Eu só estou mostrando para você o seguinte, que a nossa produção humana, por melhor que seja, é anti a criação de Deus. É da nossa natureza, porque a gente não explora do jeito certo. A gente explora do jeito errado. A gente explora para consumir, para estragar, para destruir. É uma luta sem parar, Diego, contra a destruição dos bens. Uhum. Se você não ganhar mais, você não vai conseguir comprar outra roupa, você não vai conseguir reformar tua casa, você não compra outro carro, você não compra um modelo novo de telefone. Quem faz isso com você? A cidade. Uhum. Uhum. Ela faz isso com você. Sim. E agora a gente pode até migrar, usar essa cidade aqui e migrar para a nossa sociedade. Né? Nós temos a sociedade mais urbana da história humana, ou seja, as maiores aglomerações humanas estão acontecendo no nosso período histórico. Nós somos mais urbanos do que rurais. Nós estamos mais juntos do que separados, mais do que nunca. Quando foi que isso aconteceu mesmo? Ah, sim, Babel, né? Babel. Torre de Babel. Aí o que Deus fez? Qual foi o impulso de Deus? Qual foi? Chamando de impulso é até impreciso, mas o que foi que Deus fez? Deus falou assim, então tá. Então agora vamos separar as línguas. E qual foi o objetivo de Deus em separar a língua, Jada? Em criar diferentes línguas. Qual era o objetivo? É impedir a unificação do propósito deles. Era separá-los, em primeiro lugar, separá-los obrigatoriamente. E em segundo lugar, impedir os planos. Né? Impedir que esses planos deles progredissem, atrasou o processo humano, o progresso humano. Né? Então, por causa de Babel, levou 6.000 anos, sei lá, pra gente chegar onde a gente chegou hoje. O povo antediluviano provavelmente chegou muito mais rápido, muito mais na frente. Do que. Talvez não. Sim. Não, talvez hoje, eu não sei, eu não consigo dizer, ninguém consegue dizer qualquer coisa nesse sentido de especulação. Mas eles avançaram muito mais rápido. Então, para esse avanço não acontecer tão rápido assim, Deus separou tudo, Deus dividiu, Deus separou os pecadores. Para depois, quando ele viesse aqui como Salvador, ele nos unisse de novo, mas agora sob a bandeira de Cristo. Agora ele cria a igreja, que para mim é a ideia mais doida possível, que é você juntar um bando de gente junto e falar assim, funciona. Certo? Sim. Mas ele deu o reino, ele entregou o reino, ele falou assim, vocês vão ficar juntos, mas é nesse contexto aqui. É dando a própria vida. É nesse contexto aqui, é um amando o outro. Porque vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos quando amarem uns aos outros. Então, quando vocês se unem sobre esta bandeira do céu, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a minha vontade, a aglomeração dá certo. É o que eu quero, na verdade. Lá no final é o que eu quero. Mas, porque vocês estão como estão, não dá. Eu tive que fazer de tudo para separar, para evitar exatamente o que está acontecendo no mundo hoje. Então, à medida que a gente globaliza, Jade, a gente se une mais. E hoje o TikTok que passa na China, que passa no Japão, passa também nos Estados Unidos, passa também no Brasil e etc. Né? Hoje em dia a gente vê as mesmas coisas e quando o TikTok não está na mesma língua, o cara pega o conteúdo do outro cara, traduz para a língua dele para poder fazer o seu próprio TikTok. Enfim, agora as informações estão correndo transculturalmente e hoje em dia aquela barreira de Babel está sendo derrubada. E hoje a gente tem AI. As cidades estão se unificando.
unificando. As cidades estão se unificando, as ideias estão se unificando, as culturas se unificando. Se você anda em São Paulo, você vê pessoas andando exatamente como você vê em Los Angeles. Vestido igual, andando igual, mesmos trejeitos, mesmas coisas. Até as expressões idiomáticas locais e gírias estão passando de país para país. Então, está havendo novamente uma aglomeração daquele tipo que Deus vai ter que intervir. A gente consegue ver Sim. hoje o ser humano se arvorando com tecnologia, igual foi na época da Torre de Babel? Ele falando assim, Consegue. agora eu já me basto, porque agora eu tenho AI, todas as respostas do mundo estão na minha mão, né? Agora eu já me basto. Tá posso ter em todo lugar. Isso. Agora a gente tá tão que a gente tá falando assim, vamos colonizar Marte? Me diz se esse negócio, essa ideia de colonizar Marte não é igual, não é o mesmo princípio da Torre de Babel. É o mesmo Sim. princípio, cara. É o mesmo princípio. Então assim, a gente tá voltando. Sabe aquele espírito que tava lá? É esse o objetivo da gente fazer todo esse caminho com vocês hoje aqui. É você entender que aquele mesmo espírito que estava lá em Caim e Nimrod, aquele mesmo espírito que estava na Torre de Babel, ele está mais presente do que nunca. Ele sempre esteve presente. Ele embriagou todas as nações, mas agora ele está mais presente do que nunca. A gente está vendo isso e vai chegar a hora de Deus intervir. Como ele interviu da primeira vez, ele vai ter que intervir de novo. Estamos cada vez mais de cara para isso, e cada vez mais a gente vai ver o ser humano usar a tecnologia para se arvorar a Deus. Para falar, eu me basto. Para chegar ao ponto e falar assim, não, eu até acho que teve um criador, mas não foi Deus não, deve ser máquinas. Né? Existem teorias de que máquinas nos criaram, existem teorias de que ETs nos criaram, existem teorias de que o próprio homem criou a simulação e se colocou na simulação. Mas Deus eu não admito. O cara consegue chegar nessas linhas de raciocínio para dizer, não, mas Deus não. Deus não. Então... É que se ele admitir que é Deus, ele tem que admitir que ele precisa mudar, né, cara? E mudar não é algo do homem, né? É algo do espírito. E ele não quer mudar, ele quer fazer a própria vontade, ele quer ter o poder de fazer o que ele quiser. Né? Sim. Esses robôs, esses AIs são todos para empoderar a gente fazer mais, cada vez mais. E nós estamos invadindo o papo de última hora para fazer um adendo aqui muito importante que a gente esqueceu. Por isso que esse episódio saiu atrasado e a gente está aqui. Eu tô com outra camisa, né? Também outra situação, só para não perder o fio da meada do que a gente está falando. O ser humano, ele tenta se arvorar a ser Deus até, por meio da tecnologia, das coisas que ele cria. E Jader, Sim. a gente precisa mostrar para eles um índice especial que a gente tem aqui, né? Sim, cara. Tem como medir através das eras digamos assim, o limite que o ser humano chega entre tentar ser Deus e a sua queda, logo após isso, certo? Isso, existe uma anedota histórica, vamos colocar assim. Se você olhar a história, você vai ver que todas as vezes que a gente fez isso, algo aconteceu. Olha que interessante, já. Tá na tela aqui pro pessoal ver. Lá na Torre de Babel, quando a torre aconteceu, esse aqui é o índice Torre de Babel, tá? Esse é o nome do índice. Índice Torre de Babel. Quando aconteceu a Torre de Babel, o homem estava tentando, né, chegar no topo, estava tentando se bastar e usou a tecnologia que ele tinha na época para isso. O que aconteceu depois? Sim. As nações foram divididas. Exato. Aqui nesse índice que eu estou mostrando, não tem todos os casos. Você provavelmente até vai lembrar de algum que não está aqui. Mas aqui tem os mais recentes e aqui mostra para você o padrão de uma coisa que está sempre acontecendo no mundo. Aí a gente tem lá na terra de Sinar, né, quando Nabucodonosor constrói a estátua, certo? Uhum. Aquela estátua alta, grande lá que ele constrói para se impor. E aí, logo em seguida aquilo, acontece a queda da Babilônia. E interessante que esses dois, eles seguem um padrão de orgulho, né? Eu não acredito que são esses dois, não. Eu acredito que todos. Mas é como começa, certo? É que Nimrod começou assim. Eu acho justo que você falou. A cidade começa assim e a torre ela começa assim também. O objetivo da torre
é engrandecer o nome. O objetivo da Uhum. estátua é o reino dele vai durar para sempre, né? A gente explorou isso em Daniel. É tipo, o orgulho tá purinho nessas duas aqui, né? Lá nos outros tá meio que escondido, velado. Esse aqui tá puro orgulho, ó, puro orgulho. Sim. Certo? Aí, se você for olhando nos períodos históricos, Jada, você vai ver que isso foi acontecendo. Por exemplo, é, um dia a França foi o topo da tecnologia do mundo. A França era o lugar onde as indústrias iam, onde a tecnologia acontecia. Santos Dumont ele inventa o avião e ele faz os testes em Paris exatamente por causa disso. Então era uma época de muito otimismo, certo? Avanço tecnológico, ele traz isso para a humanidade. Toda vez, né? Toda vez que a gente tem um avanço tecnológico, a gente já acha que a gente se basta, que agora é só o progresso maravilhoso da humanidade, né? Uhum. Aí aconteceu o fim dessa era exatamente depois que eles inauguraram a Torre Eiffel. Então, E aí é o início do que depois disso? Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra? né? É, o otimismo acabou mesmo ali, então. Não Durou é? pouco. Sempre tem um negócio Sim. forte assim, né? Depois disso, a gente tem vários exemplos nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, né? Quando a gente constrói os prédios mais altos do mundo, isso não sai de graça, já. Isso não acontece e simplesmente e é isso. Não. A gente tem logo em seguida, junto com aquele evento do maior prédio na época que ser inaugurado, que era o Metropolitan Life, você tem uma crise, um pânico econômico, uma crise econômica, e muitas das coisas que a gente vai ver agora nesse índice são econômicas, né? Sim. Então, Inclusive, esse trecho no meio ali, né, de 1909 até o antes do World Trade Center, foi um período, assim, economicamente para os Estados Unidos terrível, né? exatamente. Então, aquele otimismo todo que a gente tinha com as indústrias, com o que a gente estava realizando, de repente, ele é refletido da seguinte maneira: o otimismo tão grande é refletido no prédio mais alto do mundo. Daqui a pouco o prédio mais alto que aquele, depois o prédio mais alto que aquele. E cada vez que a gente ia subindo, os prédios de tamanho ia acontecendo uma miséria, tá? Entendi. Parece que toda vez que a gente O aponta para o orgulho céu, para cima. que a gente aponta para cima, assim, parece que o céu dá um sinal pra gente, só pra lembrar quem a gente é. Só pra lembrar a nossa verdadeira condição. Toda vez que Babilônia se Uhum. levanta, a gente percebe qual que é o fruto disso, sabe? Sim. A gente está mostrando isso aqui pra vocês, é só uma correlação. A gente não tá dizendo com isso que tem uma teologia em cima disso aqui, tá? Não estamos criando uma teologia Exato. Isso é em cima disso. importante dizer. Nós não estamos criando uma astrologia teológica para isso aqui. Nós só estamos dizendo o seguinte: não é engraçada essa coincidência? Não é interessante notar que todas as Ela... vezes que a gente se Não, arvora. dá nem para dizer mais que é coincidência, de tantas vezes que o padrão se repete, né? Existe um padrão. A gente só está querendo mostrar que não é só pelo viés teológico que a gente está abordando aqui que dá para ver para onde o mundo caminha e o que acontece quando tomam esse caminho de orgulho, de exaltação, porque é exatamente o que um prédio alto ele simboliza para um país. Quando o Exatamente. país quer construir o seu maior prédio, nunca construído no seu próprio país, eles estão querendo dar uma mensagem para o mundo falando assim, ó, a gente está crescendo, a gente tem poder econômico, Olha quem a nós gente somos é. organizados. Olha quem a gente é aqui, entendeu? Então é por isso que existe uma corrida pelo prédio mais alto no mundo. Não é porque é pensando no benefício da população, não é porque isso vai ser bom para as pessoas. Isso é uma demonstração de poder. É isso. É um statement, uma declaração de poder. Isso mesmo. Né? Sim, E aí a gente vê o cara falando assim, ó. Toda vez que você vê uma torre dessa, um prédio desse, você vai ver por trás pessoas dizendo para que o nosso nome não seja esquecido. sim. Certo? É verdade, cara. É para o nosso nome não ser esquecido. Exatamente. É o princípio da torre. É o É o princípio da princípio torre. da torre, cara.
Aí você vê isso, O princípio da torre. isso acontece inúmeras vezes. Depois o prédio Manhattan da Chrysler, depois veio o Empire State Building, que por muitos anos foi conhecido como o maior prédio do mundo. Logo em seguida você tem a Grande Depressão nos Estados Unidos. Aí você tem o World Trade Center. Logo em seguida, a World Trade Center, que foi inaugurada entre 72 e 73, você tem o... E entre o 31 e 72 tem a Segunda Guerra, né? Tem a Segunda Guerra, entre 31 e 72, sim, verdade. Mas, só um detalhe, a Segunda Guerra lançou os Estados Unidos de volta pro alto, né? E aí, o World Trade Economia Center... baseada na guerra. Isso, aí o World Trade Center é o grande símbolo do topo dos Estados Unidos. Só que aí vem a década de 70, que é uma década que, de novo, tem crise econômica, é chamada de a década perdida nos Estados Unidos. É quando o padrão ouro sai e a gente entra no pior sistema, que é o sistema atual que a gente tem hoje, que é o sistema que de imprimir dinheiro sem fim. Isso, que você tem que confiar no cara, confia em mim. Os bancos do mundo falam assim, confia em mim. Os bancos centrais falando, confia em mim. E aí, logo em seguida, né, então o troço é feito na década de 70, na década de 70 mesmo acontece todo aquele orgulho, né? Aí tem aquela frase da Bíblia que fala assim, o orgulho precede a queda. Sim. A gente acha que essa frase, ela é um tipo de maldição ou promessa, sabe? Se você se orgulhar, o orgulho precede a queda. Na minha opinião, essa frase ela é uma descrição da realidade. Ele só tá avisando pra gente. O orgulho precede a queda. Antes da queda vai vir esse momento. Mas tem até verso mais enfático ainda. Nabucodonosor fala para ele mesmo, ó, não foi essa Babilônia que eu construí com o meu poder, para minha majestade, para minha glória. A torre. E aí logo na sequência da fala dele vem a sentença. Exato, na sequência, exatamente. Verdade, cara. Mais um exemplo. Aí a gente tem a Ásia. A Ásia, então, para superar os Estados Unidos, fazem as Petronas Tower, né? E aí... Sabe que esse prédio aí, Diego, esses gêmeos aí, eles foram construídos... ele é de puro concreto, sabe? Ele foi construído com a ideia de ser o mais estável do mundo, porque esses prédios muito altos, eles precisam balançar, né? Eles têm uma estrutura de aço quando vai subindo, e ele não. Ele é puramente concreto, cara. Ele é feito assim para ser um dos prédios mais duros e resistentes do mundo. Haja tijolo, hein? Haja tijolo. Depois, aí o que acontece depois? Ó, isso foi em 1998. Aí no ano 2000 acontece o quê? Pro mundo árabe, não, antes no ano 2000 tem a bolha da Ásia. É verdade. 99, 2000 ali. Sim. Né? Então, a crise asiática acontece depois que os caras inauguram o Petronas. Aí tem o Bush. E ainda o Petronas, eles estão construindo um prédio, né, que quer desenvolver e quer mandar um recado de poderio econômico, mas eles estão vivendo uma das piores crises econômicas. Olha que contraditório, né? Todos eles vêm nesse ritmo. Todos. Olha, a realidade nossa é devastadora, mas a gente quer parecer uma outra coisa. Exato. Quer parecer rico e abastado, né, Diego? Exato. Quer parecer rico e abastado. Exatamente. Não é? E aí, ó, Jader, vem o Burj Khalifa, que hoje, atualmente, é o maior do mundo, certo? Foi inaugurado ali em 2010. É isso? Tô vendo direito aqui? 2010. 2010, isso. Isso, e logo em seguida vem a crise de débito de Dubai. Então você, novamente, vê o padrão, inclusive o prédio atual participa desse padrão, porque você tem uma crise de débito em Dubai, uma crise econômica que acontece em Dubai. Hoje ela já está superada, mas ela aconteceu, até se questionou se a cidade seria viável, né, durante esse período. Isso acontece exatamente depois que eles inauguram o maior prédio do mundo. Se você já foi no Burj Khalifa, como eu já fui, você vai ver que é uma obra do orgulho humano. Quando você vai lá, tudo lá é para dizer... Mas assim, é escrito na parede. É escrito na parede. Isso aqui é para dar glória, para mostrar o que a gente é capaz. Tá escrito. Os caras falam na apresentação. Cara, é um negócio
muito de orgulho, muito para mostrar o poder e a excelência. E aí, Não é à toa que ele carrega um nome, né? isso, é verdade. Carrega Né? o Não é à nome, toa que carrega um nome. carrega o O nome. cara carrega um nome. Pro É nome, quase uma estátua de Nabucodonosor. exato. Para você ver como essa linguagem antiga da Bíblia é facilmente identificada hoje pelo orgulho, né? Para que o nosso nome não seja Sim. esquecido. Era disso que se falava quando eles estavam escrevendo esse texto. E Jader, qual que é o próximo maior prédio do mundo? Então, os Estados Unidos desempenhou muito tempo o papel nesse índice, né, Diego? Agora está na Aham. hora de países emergentes aparecerem nesse índice. Países emergentes, olha aí, o Brasil tá com plano de, de ter a maior torre do mundo para 2026, né? O que será que acontece depois disso? Fica aí para reflexão de vocês. O que será que pode acontecer depois disso? E aí, Jada, voltando para o tema que a gente estava, fica claro historicamente, não é só olhando para o nosso tempo, mas historicamente, que a gente tem usado tecnologia e todo o poderio que a gente consegue para poder se arvorar, para poder crescer até o céu. Né? Para o E nosso nome não ser esquecido. isso, e o céu deixa a marca pra gente, deixa claro pra gente, a realidade responde ao nosso orgulho. A gente só precisa prestar atenção e entender Sim. o que está acontecendo, né? Cara, e aí a gente estamos chegando aqui na conclusão. Vamos para Apocalipse 18, do verso 11 ao 13. Coloca aí para nós. Apocalipse 18. 18, do 11 ao 13. Tu vai pro 18 mesmo. Tu chamou o 18 aqui nesse episódio. Chamei. Chamei só para falar da cidade. Tá certo. Só para falar da cidade. 18 do 11 ao 13, vai lá. É, per- per- é, e sobre ela Uhum. choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém compra a sua mercadoria. Pera aí. Mercadoria de ouro. Tem que ler o 10, Jade. Tem que ler o 10? Tem! Opa, é verdade. Opa, obrigado, Diego. Sim, Esqueci desse detalhe. sim. Não, pode ler, pode ler. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, né, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então A tá destruição tendo de. uma destruição aqui nesse capítulo, né? As pessoas estão vendo a destruição da grande cidade, e aí a palavra cidade aparece duas vezes, lembrando que quando uma palavra aparece duas vezes, você precisa entender que aquilo ali é um baita de um destaque, né? Vai, continua lendo aí. Sim. Destruição repentina, né? Em uma hora, uma só hora, um só momento chegou o seu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos e carros, e aí se revela a verdadeira dor, e de escravos e até de almas humanas. O lamento dos admiradores da Babilônia é que não dá mais para negociar a vida dos outros, Diego. Sim. Não dá mais para escravizar, não dá mais para negociar as pessoas para obter lucro próprio. Essa é a dor da Babilônia. Não é só pela luxúria, não é só para glorificar a si mesma, não é só para imoralidade, é que não dá mais para usar os outros. E já é muito profundo essa fala de porque eles estão reclamando disso mesmo. Porque já ninguém compra a sua mercadoria, né? Então, assim, é um lamento do tipo assim, morreu o nosso estilo de vida.
Acabaram com o nosso estilo de vida. Acabaram com o nosso estilo de vida. E se você olhar, se você já parou pra pensar o tanto de coisa que tem citada até chegar em almas humanas e escravos e almas humanas aqui, Percebe, cara? cara, é praticamente. Chega a ser desnecessário, sabe? Chega a ser desnecessário. Você fala, por que tá citando até toda a madeira odorífera? E. Por que tá citando tudo? Mas se você parar pra pensar, isso aqui é uma descrição precisíssima de toda a indústria humana hoje. Tudo que tá na indústria Sim. humana tá aqui. Não tem o que ele falou aqui que não Tudo tá. voltado para satisfazer o luxo, o ego da pessoa. Tem de tudo. Tudo, cara. Tudo. Você vai encontrar aqui a moda, você vai encontrar aqui computador, você vai encontrar tudo que você imaginar, comida boa, tudo que você puder imaginar daquilo que a gente compra, tudo que há na Amazon, toda a matéria-prima foi citada. Foi. Inclusive Tudo, cara. a matéria-prima humana, né? De escravos e até almas humanas. Isso é um negócio muito forte aqui. Tá dizendo que na nossa economia humana, a gente não só escraviza a gente, como a gente mata a gente. Pra ter Sim. esse estilo de vida que quando a gente perder, a gente vai lamentar que tá perdendo ele. A gente não tá lamentando a Para ter esse cidade. estilo de vida aí, dessa mercadoria, alguém tem que estar sofrendo. Sim. Aí por isso que Deus ele tem esse clamor para sair sair dela, povo meu, sair desse sistema Desse sistema. falido que tá destruindo as pessoas para se manter. Cara, você sabe que Deus ele tem uma cidade também, né? Sim, verdade. Deus tem uma cidade, né, cara? A gente não poderia deixar de falar que Deus tem a cidade dele. Sim, verdade. A cidade de Deus, cara. Deus também tem a cidade dele. E a cidade de Deus, cara, é muito interessante porque também menciona como ela é construída, né? Hum, Ela, ela é diferente da construção do tijolo e argamassa lá da Torre de Babel. sim. Porque você sabe que. Vai para. Deixa aberto aí já, Apocalipse 21. Já tava lá já. Apocalipse 21, a partir do verso. 19. Uhum. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Aí ele fala, né? Todas as pedras preciosas. Uhum. Então veja só, as cidades que são construídas pelos homens, elas usam tijolos e argamassa. E tem um detalhe também, Diego, o tijolo e argamassa, além da tecnologia, ele tem uma conotação assim um pouco negativa, porque Faraó ele escravizou o povo para e exigia do povo só uma coisa, né? Uhum. Tijolo. Uhum. É. Então, a cidade é construída, cara, o teu tijolo da cidade, ele é construído em cima de um fundamento opressor, destrutivo. Que para aquela cidade ser erguida, Algo foi destruído. gente morreu, Eu tava tentando entendeu? dizer isso com outra forma, mas você falou muito bem. Então, assim, a nossa tecnologia, que foi o que eu também falei lá, tentei falar no começo, a nossa tecnologia depende de Da destruição. árvore. A gente precisa pegar a coisa, arrancar, quebrar, matar, destruir, transformar para poder existir, certo? E aqui a gente vê o uso da matéria-prima é diferente. E aqui essa cidade ela é construída por Deus, cara. Sim, E Deus ele não constrói destruindo, sim. né? Uhum. E Deus não constrói destruindo, que isso é prova até da criação. Compara com os mitos das criações que existem nas outras É culturas. verdade, todos eles têm destruição. Não é? Aham. Deuses se degladiavam, o É, sangue deles caía na terra e o e ser humano nascia ali do é barro. isso mesmo. Então o ser humano ele surge num contexto de violência, Uhum, de destruição, é isso mesmo. de destruição. Então, como é que vai ser todo o restante da evolução dessa cultura? Vai ser baseado na destruição. Exato. E aí, cara, chega um momento que qual que é a primeira informação que Deus precisa dar sobre a cidade dele? Apocalipse 22, o verso 1 e 2. Tô na tela.
Um, dois e o três. Um, dois e três. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Uhum. Produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas das árvores são para a cura de todos os povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Cara, a primeira informação que Deus quer dar para as pessoas é o que não vai ter na cidade. Na cidade não vai ter tudo aquilo que vocês estão acostumados: pranto, morte e dor. Uhum. Eu falo, o que que vai ter nela? Cara, o rio, ele gera vida. A árvore é uma árvore que gera vida. Nunca mais vai ter maldição e vocês vão estar podendo habitar com Deus face a face. Então, por isso que a primeira coisa que Deus fala que não vai ter na cidade dele é pranto, morte e dor, cara. Porque é o que a gente está acostumado. Uhum. A gente está acostumado com morte, com dor e com sofrimento, com pranto. Uhum. Todas as cidades. Deus fala, olha, fiquem tranquilos, a primeira coisa que vocês não vão ter aqui é isso. Na minha cidade, vocês não vão ter isso. Aqui vocês vão encontrar o oposto. O rio gera vida, a árvore gera vida, não vai ter noite, Uhum. né? Vocês não vão passar dificuldades. Aí Deus, ele precisa ter uma cidade, né, cara? Porque ele tem que oferecer uma Uhum. solução. Sim. E aí Deus, ele é capaz de oferecer uma cidade que é construída de uma maneira diferente da cidade dos homens. Jader, tudo isso que a gente acabou de estudar aqui reforça a ideia de que não são nossas soluções que vão resolver o problema. Não, cara. Eu ainda Não. escuto e recebo de vez em quando alguém mandando para mim assim: olha o que dá para fazer com AI agora. Imagina a igreja usando isso para pegar o evangelho. Eu não posso falar senão Não eu fala, vou não ser fala, não censurado. fala. E- Eu Então assim, não ó, posso. eu sou uma pessoa. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu adoto tecnologias há muito tempo para pregar o evangelho, inclusive, né? Mas a gente precisa entender que quando a gente fala que chegou a hora da igreja chamar o Espírito Santo de Deus para agir na igreja, a gente precisa entender que chegou a hora da gente abdicar os nossos métodos, da gente abdicar o nosso caminho humano e achar que as nossas coisas vão solucionar. Ah, se eu melhorar a igreja, se eu deixar a igreja assim, se a gente fizer tal estratégia, se a gente fizer assim, a coisa vai resolver. Não é mais tempo disso. Aliás, esse é o tempo em que Deus vai exigir que seja do jeito certo. Ele até deixou isso funcionar por um tempo. Ele até deixou. Ele até deixou a gente fazer as coisinhas achando que tava dando certo. Ele deixou a gente ver. E aí hoje a gente tá vendo onde é que deu. Hoje a gente tá vendo o resultado final. Então agora é hora de deixar Deus agir. Agora é hora da gente, ser humano, falar assim: Senhor, a nossa vontade não, a tua vontade. Porque a nossa vontade foi o que nos trouxe aqui. A nossa vontade foi o que criou a primeira cidade. A nossa vontade é o que faz a gente se aglomerar. A nossa vontade é o que mantém a gente oprimido dentro de uma cidade. A nossa vontade é o que faz com que o nosso comércio seja matador de gente. A nossa vontade é o que fez o que está fazendo com a igreja. A nossa vontade é o problema. A nossa vontade é exatamente o que está no centro daquilo que é a Babilônia, que embriaga as nações, que chama por violência, que encontra soluções somente na violência, que acha que pela força e não pelo espírito, né? Pela força e pela violência que se vai conseguir as coisas. Esse é o espírito. Esse verso é fantástico, cara, porque quando Israel é libertado da Babilônia, acaba o cativeiro babilônico, eles falam, cara, vamos construir o nosso reino. Aí Deus fala, opa, calma, Uhum. não por força nem por violência, porque vocês passaram 70 anos em Babilônia, vocês passaram 70 anos bebendo da cidade de Babilônia, cara. Não tem como não ter sido influenciado, Diego. Uhum. Uhum. E aí Deus fala, não vai ser por força ou violência, vai ser pelo meu espírito. E a gente conversou no episódio anterior o que significava essa força, né? Uhum. Poderio econômico, liderança, influência, poderio Tudo militar, que a gente vê nas cidades. nada do que
Tudo que a gente vê na cidade, cara. Esses dias aí o presidente americano falou, cara, só existe a nossa nação porque existe exército. Uhum, uhum, É assim que nascer, é assim que a gente vai governar, é assim que ele tá governando, é assim que ele tá impondo. sim. E, cara, quer ver um grande exemplo de que isso influencia a gente? Olha no geral, tá? Isso não é, isso é no geral. Pode olhar todas as religiões, principalmente protestantes e evangélicas. Olha como as igrejas são hoje para as igrejas do século passado. É porque a gente é de uma geração que trocou de século, né? Uhum, Então, olha as igrejas hoje, Diego. Elas têm aparência de shopping, uhum, tem coisa para você comprar e vender, uhum, elas têm a entrada facilitada, o ambiente é facilitado, ela tem toda a estética e estrutura de um shopping, cara, uhum. de um shopping. Não, Aí você me fala que a cidade não contamina você, uhum. que a cidade não influencia até a sua adoração. A cidade está influenciando até as nossas construções, cara. O que dirá da O que a gente? gente chamava de templo, né? Que antes era feito com madeira só a mão, que não sei o que. Tinha um monte de detalhezinhos. Hoje em dia a gente está usando isso, inclusive tem gente que fala, já, o cara faz o templo já para poder mexer no emocional das pessoas. As cores, as luzes, para facilitar, para poder. É construído para mexer com a pessoa, não para levar ela para uma adoração, para uma centralidade da palavra. Aos dedinhos humanos controlando tudo, tentando fazer as coisas acontecerem segundo a sua vontade. Né? E aí, aqui vai um outro recado também importante dessa mensagem. Se você ama o mundo, você vai rejeitar essa mensagem. Eu espero que você não tape seus ouvidos. Em nome de Jesus, que você não tape seus ouvidos. Mas se você ama o mundo e você está pensando só em progresso em termos humanos, se você está pensando que a resposta para o ser humano está numa melhor sociedade, numa melhor política, num melhor sistema de educação, numa melhor economia, se você está achando que a resposta está aqui, e mais ainda, se você está apaixonado pelo ser humano e você está apaixonado ou enamorado, né, vamos dizer assim, a palavra é Seduzido. seduzido, muito obrigado, seduzido por aquilo que você pode realizar. Você vai ficar incomodado com essa mensagem, você vai falar assim, não, sou eu que vou fazer, eu quero fazer, não tira isso de mim não, a gente consegue, nós conseguimos, né? Se você está nutrindo essa fé no ser humano, a nossa fé tem que ser em Cristo Jesus. É Ele quem vai transformar o ser humano. Ele tem esse poder, ele tem essa capacidade, o ser humano não tem. Todas as vezes que a gente tentou, a gente trouxe mais opressão para cima da gente. Qualquer solução humana vai oprimir mais. Qualquer. Aquela que você está apaixonado, aquela que você ama, ela vai oprimir mais. Você só não está vendo como. Mas ela vai oprimir mais. Porque essa é a história da humanidade. As nossas tecnologias que são boas, então eu não estou falando mal das tecnologias que a gente criou, eu estou dizendo para você que elas são em si redundantes em opressão. É ou não é? Por acaso o teu celular não está te oprimindo? Por acaso o teu carro, os custos envolvendo ele não está te oprimindo? Por acaso tem alguma coisa da tecnologia que nos faz bem que não está também nos oprimindo? Preste atenção nisso, porque é disso que se trata. É isso que a Bíblia está nos informando. Não deixe isso entrar na igreja e, em nome de Jesus, tire isso do seu coração. Que o teu coração esteja em Deus, em fazer a vontade dele, em buscá-lo para que ele faça a vontade dele na sua vida. Porque essa é a solução que a gente realmente precisa.